Poucos sabem, poucos ouviram, mas por trás das armas, dos tanques e dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, existia outra guerra. Uma guerra silenciosa, travada no coração da floresta amazônica. Uma guerra sem bombas, mas com vítimas. Uma guerra em que milhares de brasileiros foram enviados, e muitos simplesmente nunca voltaram. Esses homens ficaram conhecidos como os soldados da borracha. Mas por que esse nome? Para entender essa história, precisamos voltar aos anos 1940. O mundo estava em chamas. Alemanha, Itália e Japão ameaçavam conquistar o planeta. E os Estados Unidos, já mergulhados no conflito, enfrentavam um problema crítico: faltava borracha. A borracha era essencial. Sem ela, não havia pneus para jipes, botas para soldados, peças para aviões ou tanques. O Japão havia tomado as colônias do Sudeste Asiático, principal fonte de látex do mundo, e, de repente, uma matéria-prima aparentemente comum se tornava um recurso estratégico de guerra. É aí que entra a Amazônia. O governo dos Estados Unidos, em parceria com o Brasil, lançou um plano de emergência, o chamado Acordo de Washington. E o Brasil prometeu: nós vamos fornecer borracha para a guerra. Mas a Amazônia, vasta e inexplorada, já não produzia mais borracha como no ciclo da borracha do século XIX. A solução? Enviar homens, milhares deles, para reabrir seringais abandonados em plena selva. Mas esses homens não sabiam no que estavam se metendo. Eles vieram principalmente do Nordeste. Eram agricultores, sertanejos, homens simples, levados pela fome e pela seca. O governo prometia tudo: salários altos, moradia, assistência médica, até aposentadoria. E muitos, iludidos pela propaganda oficial, embarcaram em caminhões rumo a Belém do Pará. De lá, eram jogados em embarcações e depois espalhados pela imensidão amazônica. Foram mais de 55 mil homens. Mas, ao chegar, o inferno começava. Sem qualquer preparo, sem saber como lidar com a floresta, enfrentaram malária, febre amarela, picadas de cobras, fome, abandono. As promessas do governo viraram pó. Muitos moravam em barracas improvisadas, dormiam em redes rasgadas, bebiam água contaminada. Trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, cortando seringueiras e carregando baldes de látex. Era o suor deles que fazia a borracha chegar aos portos e, de lá, aos campos de batalha da Europa. E o mais cruel, não podiam sair. Era como uma prisão verde. Eles não eram soldados oficiais, mas também não podiam voltar. Estavam presos a uma missão que nem sabiam explicar. O Brasil os havia convocado, mas depois os esqueceu. A mortalidade era absurda. Estima-se que mais de 30% dos soldados da borracha morreram na selva, vítimas de doenças tropicais, trabalho forçado e depressão. Muitos foram enterrados sem nome, sem lápide, sem registro. Outros enlouqueceram. Poucos conseguiram voltar para casa. E os que voltaram, voltaram pobres, doentes e ignorados. Nem pensão receberam. Durante décadas, esses homens foram tratados como se nunca tivessem existido. Enquanto os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira eram homenageados, com razão, os soldados da borracha viviam no esquecimento. Sem medalhas, sem filmes, sem livros. Apenas a dor e o silêncio. E aqui está o grande enigma. Por que o Brasil silenciou essa história? Por que escondemos o sofrimento de milhares de brasileiros que lutaram com o próprio corpo por uma guerra que nem era deles? Durante anos, muitos acreditaram que tudo não passava de boatos, que era exagero, que eles foram voluntários. Mas com o tempo, os documentos vieram à tona. Relatórios, cartas, depoimentos de sobreviventes. A verdade apareceu. E era dura demais para ser ignorada. Um país que envia seus cidadãos ao sofrimento, promete o céu, entrega o inferno e depois se cala. Esse é o verdadeiro mistério. O enigma de uma nação que lutou bravamente na Segunda Guerra, mas que escolheu esquecer metade de seus heróis. Em 2002,
o governo brasileiro reconheceu oficialmente o papel dos soldados da borracha e criou uma pensão para os sobreviventes. Mas muitos já haviam morrido, e a reparação chegou tarde. Muito tarde. Hoje, quando você ouvir falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, lembre-se, nem todos lutaram com fuzis. Alguns lutaram com facões, seringas e mãos calejadas. Lutaram contra a selva, contra a fome, contra a invisibilidade. Eles eram soldados, mas não usavam uniforme. Eles eram soldados da borracha. E talvez, só talvez, ainda seja tempo de contar sua história.